Olá pessoal, aqui professora Patrícia do canal Simples Assim Aulas. Junto com o professor Marcos Aba, continuamos nosso passeio pela química inorgânica. Estamos iniciando o estudo das funções químicas. Nesse vídeo, nós vamos fazer mais alguns exercícios sobre a corrente elétrica, eletricidade. Venha conosco para esse passeio pela química inorgânica. Só lembrando para quem está chegando agora que no vídeo anterior nós vimos a parte teórica e agora nós estamos fazendo a aplicação nos exercícios, ok? Então vamos lá. No circuito elétrico abaixo, aqui, ó, nós temos dois eletrodos, E1 e E2. Estão conectados a uma lâmpada. Podem ser mergulhados em diferentes soluções. Supondo que a distância entre os eletrodos e a porção mergulhada sejam as mesmas, compare o brilho da lâmpada quando se usam as seguintes soluções. Se eu usar uma solução de ácido cianídrico 0,1 mol, aproximadamente 1% ionizado, essa lâmpada vai ter um brilho mais forte ou vai ter um brilho mais fraco? Para nós conseguirmos resolver esse exercício, a gente precisa lembrar do grau de ionização, que é o número de moléculas dissociadas ou ionizadas pelo número de moléculas dissolvidas. Se esse resultado for próximo a zero, eu tenho um eletrólito fraco, ou seja, uma luz fraca. Se for próximo de 1, um eletrólito forte, então a luz vai ser mais forte. Então, olha só, o ácido cianídrico, ele tem aqui, ó, 1% ionizado. 1% é 0,01, então ele é bem próximo de zero. Se é próximo de zero, a lâmpada acende, mas ela vai acender bem fraquinha, porque ele é um eletrólito fraco. No caso da sacarose, é uma molécula dissolvida e as moléculas são neutras, então a lâmpada ela não vai acender. No caso do cloreto de potássio, que tem 2 mols por litro, mas ele tem um retículo cristalino, ele vai formar o íon K e o íon Cl, então vai ter uma grande dissociação, e essa dissociação mais próxima de 1, então ele vai ser um eletrólito forte. Tudo bem? Próximo exercício. Por que o gás amoníaco, quando liquefeito, não conduz corrente elétrica? E o faz quando em solução aquosa. Então vamos lá. O gás amoníaco, o NH3, quando liquefeito, ele não vai conduzir a corrente elétrica porque ele não possui íons livres neste estado. Mas, quando ele está em solução aquosa, ele vai originar íons. Olha só, aqui a gente tem a reação em água. NH3 em solução aquosa, ou seja, com a água, formando 2 íons. Então, ele vai sofrer uma ionização quando ele estiver em solução aquosa. É por isso que nessa situação ele vai conduzir a corrente elétrica, por causa desses íons aqui que ele está formando. Mais um exercício. As substâncias puras, brometo de lítio, ácido acético e álcool etílico, na temperatura ambiente, podem ser classificadas como não condutoras de eletricidade. Porém, as suas respectivas soluções aquosas apresentam o seguinte comportamento. O brometo de lítio conduz muito, o ácido acético conduz pouco e o álcool etílico praticamente não conduz a corrente elétrica. Explica os diferentes comportamentos dessas substâncias em solução aquosa. Então vamos lá. O brometo de lítio, ele é um composto iônico. Compostos iônicos, quando em solução aquosa, eles sofrem dissolução total dos seus íons. Então, ele vai formar o íon L+, e o íon Br-. Isso explica, então, o fato desse composto conduzir eletricidade fortemente em solução aquosa, por causa desses 2 íons que ele vai formar. Já no caso do ácido acético, ele é um composto molecular, que em solução aquosa ele vai sofrer ionização, mas o composto é um eletrólito fraco e por isso está muito pouco ionizado. Explica o fato de conduzir
mas bem fraquinho a corrente elétrica. O caso do álcool etílico, ele também é um composto molecular, mas em solução aquosa ele não sofre nenhuma ionização, nem dissociação iônica, e por isso é que ele não vai conduzir eletricidade em solução aquosa. Então, sempre que ele não conduz a eletricidade na solução aquosa, você já pode dizer que ele não sofre nenhum tipo de ionização. Mas no caso aqui do ácido acético, se ele conduz um pouco, então é porque ele consegue se ionizar, mas ele é um eletrólito bem fraquinho. Tudo bem? Esse exercício ele é bem grande, então ele ficou em pedaços, tá bom? Vamos lá. Sal de cozinha e açúcar são sólidos brancos solúveis em águas. Ok. Suas soluções aquosas apresentam comportamentos completamente diferentes quanto condução de corrente elétrica. É correto afirmar que o cloreto de sódio é um composto iônico e a sua solução aquosa conduz corrente elétrica devido à presença de moléculas de NaCl. A sacarose é um composto covalente e a sua solução aquosa tem viscosidade muito alta, diminuindo a condutividade de água. Vamos lá, gente. Primeiro que NaCl aqui é um composto iônico, não é uma molécula, tá? E ele forma íons em solução. E a viscosidade não tem nada a ver com a questão da condutividade, tá? Então, sem chance de se letrar. Uma substância como o cloreto de sódio, que em solução aquosa forma íons, é chamado de eletrólito, ok? A solução de sacarose conduz corrente elétrica devido à formação das ligações de hidrogênio entre as moléculas de sacarose e água. Gente, a sacarose, como um composto molecular orgânico, não conduz corrente elétrica. Então, sem chances de ser a letra B. C. O cloreto de sódio é um composto iônico e suas soluções aquosas conduzem corrente elétrica devido à presença de íons livres. Ok. A sacarose é um composto constituído de moléculas e suas soluções aquosas não conduzem corrente elétrica, pois as moléculas neutras de sacarose não contribuem para o transporte de cargas. Yes! Essa aqui está toda corretinha. Vamos ver as próximas. Na B. A dissolução de sacarose em água leva à quebra das moléculas de sacarose em glicose e frutose, e essas moléculas conduzem corrente elétrica. A solução de sal, por sua vez, apresenta condutividade menor do que da água destilada. Gente, nós não vimos neste conteúdo a questão de formação de outras moléculas. A gente só viu a formação aqui de íons. Então, quando vem esse tipo de informação que não tem nada a ver com o conteúdo, é óbvio que está errado, tá? Sem condições, totalmente nada a ver essa letra D. Na E, soluções aquosas de sacarose ou de cloreto de sódio apresentam condutividade elétrica maior do que aquela apresentada pela água pura, pois há formação de soluções eletrolíticas. Os íons formados são os responsáveis pelos transportes de carga em ambos os casos. Gente, a sacarose é um composto molecular, ela não contribui para transporte de carga, não forma os íons, são moléculas neutras, então sem condições. Resposta correta, então, sem dúvida, e esse exercício você poderia responder até por eliminação, porque essas que estão erradas estão muito erradas. Então, resposta correta, letra D. Alguns compostos, quando solubilizados em água, geram uma solução aquosa que conduz eletricidade. Dos compostos abaixo, formam solução aquosa que conduz eletricidade. Vamos lá, quais deles? Nesse exercício aqui, de cara, a gente já pode eliminar o 2, né? Que é um gás, e mesmo em solução aquosa, ele só libera o oxigênio, então não vai conduzir corrente. Aqui, ó, a sacarose, que a gente já viu, que é um composto molecular orgânico, não vai conduzir corrente elétrica. O 1 é uma substância com ligações iônicas, o 4 também, o 6 também.
O 5, ele vai formar uma reação, ele é bem fraco, a reação de dissociação dele é essa aqui, ó. Então ele vai se dissociar formando esses dois íons aqui. Então, apesar dele ser bem fraquinho, ele consegue ter essa formação dos íons em solução aquosa, conduzindo a corrente elétrica. Então, a resposta para esse exercício é a letra B. Ficou de fora, então, o 3 e o 2. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido essa formação de íons em solução aquosa e a corrente elétrica, se conduz ou não conduz. E no próximo vídeo, a gente começa a falar sobre a função ácido. Vou esperar por vocês e não esqueçam de curtir e se inscrever no meu canal e no canal do professor Marcos Zaba. Até o próximo!